abraço, você amigo do esporte, aquele abraço Max Esporte, o último do ano, né? 2020 está terminando e o Max Esporte nessa terça-feira para você, nos canais 525 e 25 da NET, ou então no www.tvmaxrio.com. Olha aqui, meia-noite tem um repeteco para você. E às 6 da manhã, de amanhã, dessa quarta-feira que vem, você vai ter também, lógico, o Max Esporte para você curtir, tá certo? Então, olha aqui, é o programa Max Esporte, mandando um abraço ao nosso Ricardo Mazella, que prometeu, já está recuperado, já está ok, e já a partir da segunda-feira que vem, no primeiro programa de 2021, vai vir com força total nosso Ricardo Mazella, um abraço a ele, recuperação foi total, aquele abraço, ele teve compromisso e não pôde estar com vocês nesse último programa do Max Esporte. Sempre oferecimento dos supermercados Costa Azul. É bom ter você aqui. Ou Ren TV. Comprar para quê? Aluga. É muito melhor. Bocão, nosso Bocão, estava querendo que o Mazella apresentasse o programa. Mas eu disse, não, eu quero apresentar o programa. Bocão, porque ele já está enchendo o saco, está muito chato, saco toda hora cheio. ele... Está com o saco cheio, né? O Sérgio Américo está com a gente também. Nosso Odair Júnior, hoje no nosso último programa do Max Esporte. Nosso Jorge Ramos e também o Daniel Pomeroy. Um abraço para você. Olha aqui, vamos começar da seguinte forma. Eu quero saber o que impactou mais, lógico, a pandemia, essas coisas todas, em 2020, mas no esporte, no futebol. O que impactou mais nesse ano de 2020, que está terminando daqui a pouquinho, vai terminar daqui a 2 dias, já vai terminar esse ano de 2020. Você, Octávio Bocão, boa noite. Boa noite, Borges. Boa noite aos meus lindos companheiros aqui do Max Esporte. Um prazer estar com vocês aqui nesse ano de 2020, mesmo que nesse ano atípico, né, nós tivemos dessa doença aí maldita. Todos nós, até tive também o Covid, perdi alguns amigos. Eu acho que impactante, na realidade, eu acho que foi a reflexão, né, de como se pode fazer esporte, né, o companheirismo, a gente entender um pouco melhor a reconstrução do esporte coletivo, que hoje é muito mais predominante do que propriamente individual. Talvez a gente seja um pouco egoísta. Eu digo nós porque, às vezes, a gente pensa um pouco na gente. E a gente conseguiu refletir justamente por conta dessa pandemia. E a gente tem a noção de que juntos somos mais fortes. E a gente tem a noção de que no ano de 2021 a gente tenha um pouco mais de percepção, de entendimento do que é a vida, principalmente pensando no próximo. Eu acho que impactante no esporte, eu acho que mais ou menos é a reflexão, sim, de que podemos ser mais felizes se nós ajudarmos o próximo e sermos mais pensantes na pessoa que está ao seu lado. Acho que isso é o mais importante. Impactante para mim foi realmente a forçação de barra do Flamengo em voltar ao futebol, em meio da pandemia, voltar ao futebol. Para mim foi impactante muito. Sérgio Américo, boa noite para você. E aí, qual foi realmente a coisa mais impactante de 2020 no esporte para você? Boa noite, meu amigo Carlos Borges, companheiros de programa aqui na TV Max, no Max Esporte. Olha, infelizmente, o que mais me impactou neste ano de 2020, que devido à pandemia do coronavírus, competições começaram com atraso, outras nem aconteceram, como a própria Olimpíada do Japão. Mas eu esperava que, em meio a uma pandemia que ceifou tantas vidas no Brasil e no mundo, houvesse por parte das pessoas, também no esporte, é lógico, demonstrações de solidariedade, demonstrações de amor e companheirismo. Mas não foi, infelizmente, o que se viu. O que eu digo é que os casos de racismo que aconteceram, não só no futebol brasileiro, como também no futebol mundial, na Europa e também em outros lugares, esses casos de racismo me impactaram, infelizmente, de uma forma negativa. Como eu fiz referência, em um momento de pandemia, esperava-se uma solidariedade maior entre as pessoas e até entre os atletas. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Que fique esse alerta, não só o da doença, mas também o da solidariedade, do amor, em que não há cores, há seres humanos, há vidas. Isso, infelizmente, no futebol não vimos
neste conturbado ano de 2020, meu caro Carlos Borges? Jorge Ramos, boa noite para você. O que impactou mais no esporte para você nesse ano da pandemia, esse ano de 2020? Boa noite para você também, Borges. Boa noite a todos os meus amigos, que durante esse ano inteiro estivemos aqui juntos, enfrentando tantas dificuldades, e a você que nos acompanha. Olha, Borges, não dá para fugir, de um ano tão difícil como esse ano, e em relação ao negacionismo de tantas pessoas importantes diante da pandemia. E no esporte não foi diferente. Nós tivemos muitas pessoas que negaram a evidência do coronavírus, e nós vimos aí quantos jogadores acabaram contaminados, contaminaram seus colegas, parentes, e tanta gente se foi. Agora, em tudo na vida tem os dois lados, tem o lado ruim e o lado bom. E o lado bom foi perceber a solidariedade humana diante de casos assim. Então, a gente viu pessoas anônimas no mundo inteiro e aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, pessoas que dispuseram seu tempo para ajudar a tantos que precisavam dessa ajuda. Então, fica esse lado bom a ser destacado e o lado ruim. A vida tem dois lados e é sempre a luta do bem contra o mal. E vamos lutar para que o bem vença em 2021, que seja um ano de harmonia e que a vacina chegue e que todos possam se abraçar novamente. Borges. Valeu. Daniel Pomeroy, boa noite para você. O que impactou mais em relação à arbitragem, ao esporte nesse ano de 2020? Boa noite, Borges. Boa noite aos colegas de bancada do Max Esportes. O que mais me impactou foi a impossibilidade da comissão de arbitragem das federações poderem reunir seus árbitros para poder executar um maior aprimoramento técnico de conhecimento das leis do jogo e, principalmente, a utilização do ato de vídeo. O ato de vídeo tem sido manchete constante de todas as reclamações de atletas, comissões técnicas, dirigentes e pessoal da imprensa, em todos os seus ramos. Esperemos muito que em 2021, com a chegada da vacina de quaisquer marcas, possa a Comissão de Arbitragem das Federações e da Confederação Brasileira de Futebol poder trabalhar melhor essa mecânica de arbitragem. E o muito positivo foi o hercúleo trabalho de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Como foi gratificante vê-los trabalhar, mas, infelizmente, não recompensado pelas autoridades. Odair Júnior, boa noite a você. O que impactou mais no esporte em 2020? Boa noite, Borges. Boa noite aos companheiros Sérgio Américo, Jorge Ramos, Bocão, Pomeroy. O que, de fato, impactou, na minha opinião, os colegas já mencionaram, já falaram aqui no Max Esporte, foi, de fato, um ano atípico. Está terminando 2020, um ano atípico por conta da pandemia, e essa pandemia, ela praticamente alijou, ela tirou dos estádios os torcedores. São os torcedores que vão aos estádios, que vão lá, empurram seus times, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, especificamente aqui do futebol carioca, enfim. E estou ainda temendo muito com o que possa vir a acontecer no próximo ano. Acho que, mesmo com a vacina, acho meio que temerário para o próximo ano. Somente, eu acho que em junho, julho de 2021, espero que eu esteja errado, que eu queime a minha língua, mas eu acho que somente no meio do próximo ano, para o final de 2021, é que provavelmente teremos a volta dos torcedores aos estádios. Acho que uma solução a curto prazo, acho pouco provável. Quisera que isso acontecesse, mas eu acho que vai demorar bastante ainda, infelizmente, Borges. Valeu. Abre para mim aqui, meu querido Fernando, porque eu vou começar a chamar essa revista de esportes que você tem nesse primeiro bloco do Max Esporte. A gente começa com o futebol português. Jaime Luiz, é com você, Jaime.
Alô, amigos, muito boa noite aos companheiros, espero que todo mundo tenha passado um bom Natal e que 2021 seja um grande ano, que chegue a vacina o quanto antes para resolver muitos e muitos problemas. Campeonato Português, no domingo tivemos um jogo antecipado pela 21ª rodada, o Sporting venceu o Belenenses por 2-1. O Benfica, o Porto e o Braga, que são também reais candidatos, jogam nas próximas horas. Ora, e a Supertaça? O Porto venceu a sua 22ª Supertaça, é isso, é recordista. Depois veio o Benfica com 8. Mas o Porto venceu agora com muito mérito, sem dúvida alguma, uma vitória justíssima, porque o treinador do Futebol Clube do Porto vem fazendo, não é de hoje, um grande trabalho. O Porto tem uma equipe bastante consolidada, com sistema tático, enfim, tudo bem no Futebol Clube do Porto, e o resultado foi mais do que justo para essa equipe que está brilhando também na Liga dos Campeões, vai enfrentar a Juventus e eu acredito até que tem condições de eliminar a Juventus do Cristiano Ronaldo. Os organizadores do próximo Mundial em Dubai vêm promovendo há 2 anos muitos eventos e entregaram no último domingo o prêmio Globo Soccer. Cristiano Ronaldo, jogador do século; Lewandowski, jogador do ano; clube do ano, Bayern de Munique; clube do século foi eleito o Real Madrid; melhor treinador do ano, o Hans Dieter, do Bayern de Munique; e o treinador do século, o Guardiola. O melhor agente foi o português de Cristiano Ronaldo, o Jorge Mendes, que tem outros jogadores também famosos na sua agenda. Como última notícia de hoje, o Benfica, no mercado, vai procurar um cabeça de área. O William Arão é um desejo do técnico Jorge Jesus. E o William, do Betis, o português, da seleção portuguesa, também é outra possibilidade, já que foi jogador do Sporting ao tempo do Jorge Jesus. Vamos ver o que é que vai dar. O Benfica está aí no mercado. Mais uma vez, um feliz 2021 para todos e que com muita saúde. E cuidem-se. Um abraço. Agora é hora de falar do voleibol. Maíra de Assis traz o voleibol pra gente. Vai lá, Maíra. Olá a todos do Max Esporte. Enquanto a gente curte as festas de fim de ano, as meninas não param. A Superliga de Vôlei Feminina está repondo os jogos adiados devido à pandemia de coronavírus. As partidas remarcadas seguem até meados de janeiro. Já o vôlei masculino está oficialmente de recesso e se prepara para a Copa Brasil de 2021. O torneio acontece entre 13 e 23 de janeiro e disputam os 8 times mais bem colocados do primeiro turno da Superliga. Na fase de classificação, o Vôlei Renata recebe o Vôlei 1 Itapetininga, o Minas encara o Azulim Gabarito Uberlândia, o líder Sada Cruzeiro enfrenta o Vedacity Vôlei Guarulhos e o Taubaté Funvic disputa uma vaga com o Apan Eleva Blumenau. Os times de Campinas, Taubaté, Minas e Cruzeiro já eram esperados no topo da tabela. Com melhor estrutura e maior investimento, os bons resultados apareceriam cedo ou tarde na Superliga e em outros campeonatos ao longo do ano, como realmente aconteceu. A maior surpresa girava em torno dos outros 4 clubes, com grande potencial, mas ainda sem rodagem nos campeonatos. Os times de Blumenau e de Uberlândia são estreantes na Superliga e já conseguiram uma boa posição na tabela. Os projetos de Guarulhos e de Itapetininga também prometem dar trabalho aos 4 favoritos durante o mata-mata. Mas não custa nada a gente lembrar que o vencedor da Copa do Brasil tradicionalmente garante vaga para o Sul-Americano e que o Sada Cruzeiro é o atual tricampeão. Bem, eu encerro por aqui e desejo a todos um ótimo 2021, cheio de luz, paz e saúde e muito vôlei, é claro. Tchau! Agora é hora do basquetebol. Ele, Marcos Bigu Mendes. Vamos lá, de sexta aí, Marquinho. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estou passando por aqui mais uma vez para mais uma dica do basquete. Hoje falarei sobre a NBB, ou seja, é a Liga de Basquetebol Profissional Brasileira, que já está chegando ao término do primeiro turno.
São 16 equipes participantes e as 8 primeiras classificadas do primeiro turno disputarão a Copa Super 8. E o campeão da Copa Super 8 terá ingresso automático na Champions League das Américas, que é uma espécie de Libertadores do basquetebol sul-americano. No momento, a classificação dos 8 melhores são Flamengo, Minas Tênis Clube, Bauru, Clube Atlético Paulistano, São Paulo, Franca, Unifacisa e a equipe de Fortaleza. No último dia 23, tivemos um encontro entre Fortaleza e São Paulo, que foi um belíssimo jogo. A equipe do treinador Alberto Bial ganhou por 92-85 da equipe do Cláudio Mortari do São Paulo. Os 2 americanos de Fortaleza fizeram a diferença. Holloway fez 28 pontos e Bright fez 27 pontos. Matias também contribuiu com 11 rebotes. Já na equipe do São Paulo, Lucas Mariano contribuiu com 31 pontos e o grande armador Jorginho fez um duplo-duplo com 20 pontos e 10 rebotes. Chamel também contribuiu com 7 assistências. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos prestigiar o basquetebol brasileiro e na semana que vem falarei um pouco mais sobre a NBB, tá bom? Um grande abraço, nos veremos na semana que vem. Tchau, tchau. E agora, para conferir os games, esse quadro importante aqui do Max Esporte, Paulinho Bezarro, diga aí. Olá, muito boa noite, um feliz 2021 para todos, que a gente tenha muita saúde, paz e felicidade nesse ano que entra. Show 2020! No mundo dos games, o ano não foi tão ruim, com muitas competições sensacionais, CBLOL foi espetacular, campeonato de Free Fire espetacular também, estamos arrebentando, mostrando que dá para vencer as dificuldades. Um lançamento sensacional do ano que a gente falou muito por aqui foi Valorant, jogaço da Riot de tiro em primeira pessoa, que tem muita competição e veio para ficar. Vamos dar uma olhada! Além do lançamento dos novos consoles que estão inaugurando uma nova fase no mundo dos games, tivemos jogaços que, por exemplo, o super campeão The Last of Us Part 2, que ganhou tudo na Game Awards 2020. Jogaço sensacional. Vamos dar uma olhada nele. Eu vou encontrar. E aí eu vou matar. Cada um deles. Jogaço. Outro jogo que surpreendeu no ano foi Hades, que foi lançado para macOS, PC e Nintendo Switch. Jogaço também que vamos conferir agora. Stupid boy. I told you nobody gets out of here. Foi um ano de grandes campeonatos, como vinha falando. Taça das Favelas Free Fire, Liga Brasileira de Free Fire, todas as fases, que venha um 2021 com muito mais, com grande sucesso para o mundo dos games e para todos vocês. Felicidades, saúde, se cuidem. Até 2021. Tchau! E agora a gente vai até a Europa. Nosso correspondente internacional, Paulo César Oliveira. Alô, Paulinho! Em pleno inverno europeu, começa esta semana o sistema de vacinação para a maioria dos países da União Europeia. A vacina Pfizer foi a escolhida, mas ainda apresenta muitas dúvidas. Em uma situação que aponta muitos contágios e algumas mortes, a Europa vive um clima de grande expectativa. Afinal, para a maioria, a grande esperança será uma vacina que resulte e que possa voltar à atividade normal em todos os países. Enquanto isso, os esportes ficam prejudicados. Os jogos continuam sendo realizados a portões fechados e, obviamente, também esperam por um sucesso da vacina que vai ser apresentada para que as atividades normais
com público sejam retomadas. Vamos então às principais ligas europeias e os mais importantes resultados da semana. E sem rodada no fim de semana, a liderança do campeonato alemão mantida com o Bayern de Munique com 30 pontos, segunda posição repartida entre o Bayer Leverkusen e o Leipzig com 28, Wolfsburg na quarta com 24, Borussia Dortmund na quinta com 22 pontos ganhos. Liga francesa também em pausa, 36 pontos tem Lyon e Lille, repartem a primeira posição. O Paris Saint-Germain do homem do Réveillon Neymar tem 35 pontos, está na terceira posição. Outra liga sem jogos, a Liga Italiana. O Milan lidera com 34, 33 para a Inter de Milão, Roma com 27 na terceira, na quarta posição Sassuolo, quinta Napoli e na sexta Juventus de Turim com 24 pontos ganhos. Já a Liga Espanhola ficou paralisada no final de semana, foi reiniciada hoje, tem os jogos mais importantes. Amanhã o líder Atlético de Madrid enfrenta o Getafe, o Celta recebe o Huesca, o Elche vai enfrentar o Real Madrid e o grande derby basco, o Atlético Bilbao enfrentando a Real Sociedad. Na classificação da Liga Espanhola, destaque para o Atlético de Madrid, excelente participação, tem 32 pontos ganhos em apenas 13 jogos. Na segunda, o Real Madrid com 32 pontos e 15 jogos, Real Sociedad com 26 pontos, Villarreal com 26 e o Barcelona com 24 pontos. Direto das montanhas de Hoogvenen, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Valeu, então fechamos o primeiro bloco do Max Esporte. A gente volta no segundo bloco para falar de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e, lógico, das duas semifinais que vão definir os finalistas da Copa do Brasil nesta quarta-feira. A definição vai acontecer nos horários das 9h30 da noite nos jogos em Minas Gerais e também em São Paulo. Tá certo? Voltamos já. O Rio corre para Max. Voltamos para o segundo bloco do programa Max Esporte, aqui nos canais 525 e 25 da NET, ou então no www.tvmaxrio.com. Olha aqui, meia-noite você tem um repeteco. Às 6 da manhã desta quarta-feira, você pode também assistir o Max Esporte. Sempre oferecimento dos supermercados Costa Azul. É bom ter você aqui. Ou Ren TV. Comprar para quê? Aluga. É muito melhor. E a gente começa botando o quadro já da galera aí participando com a gente. Nosso Bocão, Sérgio Américo, Odair Júnior, Jorge Ramos e o Pomeroy. A gente começa falando do Flamengo. Eu queria logo apertar o nosso Sérgio Américo. O Rogério Ceni, em vez de dar uma explicação que o time não teve criatividade para abrir o ferrolho do Fortaleza, diz que ele que fez aquele ferrolho. O Rogério Ceni está começando a se perder por aí, meu querido Sérgio Américo? Amigo Borges, eu não diria se perder. Eu acho que ele ainda não se encontrou, né? Pode parecer um trocadilho infame, mas é mais ou menos por aí. O que acontece, Borges? O Flamengo hoje, a gente sabe, até aquela célebre frase do Bruno Henrique, o Flamengo está em outro patamar, financeiro, técnico, administrativo. Só que aquela história, meu amigo, se for na base da preguiça, da malemolência, do desinteresse e da falta de empenho, como aconteceu diante do Fortaleza, ex-time do Rogério Ceni, no empate de sábado no Castelão 0-0, o Flamengo não conquista esse título brasileiro. Quando muito, vai conquistar uma vaga para a Libertadores. Eu diria até que nesse momento, o futebol ele é mutável, tudo muda e muito rápido. Mas nesse momento eu diria até que é muito mais viável, concreto, que o Flamengo chegue a uma vaga para a Libertadores do que ser campeão brasileiro. Até porque vem colecionando resultados ruins. O time muito irregular. E sábado a torcida perdeu a paciência com a falta de empenho do time. E o Pedro, tudo bem, o jogador do Fortaleza fez um buraco na marca penal, mas ele não pode bater um pênalti daquele jeito, escorregando, dando 2 toques na bola e o gol sendo anulado. Realmente faltou aí o Pedro mais concentração. Então, o que eu vejo também, o Rogério Ceni teve tempo para treinar, e o que apresentou o Flamengo? Eu, particularmente, não vi nada de anormal, nada de novo, uma jogada ensaiada, alguma coisa que pudesse encher os olhos do torcedor. Então, o Rogério Ceni também abre o olho, porque o Jorge Jesus está mal lá na Europa, no Benfica, né? Embora eu ache que não deva se olhar para trás,
Jorge Jesus passou, a realidade de agora é outra, mas sempre fica esse espectro do Jorge Jesus rondando a vida do Rogério Ceni. E o Flamengo, só para concluir, Borges, se novamente se apresentar dessa maneira no Fla-Flu, acaba tendo um novo resultado ruim, amigo. É uma das viúvas rubro-negras, Sérgio Américo. Ô, Jorge Ramos. Não. A questão é a seguinte, Jorge Ramos. A seguinte, o Ana Thaís, eu vou dizer logo no programa, lá no Troca de Passe, falou uma coisa que me chamou a atenção. O time coletivamente não é mais o mesmo, ponto. Então depende muito de cada dia do grande jogador, como Everton Ribeiro, como o Bruno Henrique, como o Pedro, como o Gerson. Você acha que é por aí? O Flamengo está dependendo muito da individualidade de cada um? Borges, eu acho que o Flamengo, a gente estabelece um parâmetro muito alto com o Flamengo porque o que aconteceu no ano passado. Então, é muito difícil aquilo voltar. Não vai voltar mais. O Flamengo de 2019, para acontecer de novo, um time semelhante àquele, vai levar muitos anos para isso acontecer. Eu acho que o Flamengo é uma boa equipe, vive um momento difícil porque botaram o Rogério Ceni num patamar que ele não tem ainda. O Rogério Ceni é um bom treinador, ele conhece das 4 linhas, mas ele não está ainda num patamar de ser chamado de um dos principais treinadores do futebol brasileiro. Está muito abaixo. E a declaração dele, se autoelogiando no empate diante do Fortaleza, foi algo de que ele precisa ser chamado, a assessoria conversar com ele, fala, Rogério, não é esse caminho, você está completamente errado, né? O Flamengo foi mal, agora isso acontece, jogar mal faz parte até das grandes equipes, tem dia que nada dá certo. E com relação ao Pedro, de bater o pênalti, o cara fez o buraco, olha, isso aí é mais velho do que a Bíblia, tá certo? O cara vai lá fazer buraco, bota ali no ponto onde não tem o buraco, pô, e bate o pênalti e faz o gol, tá certo? Foi um mico extraordinário. Se acontece isso com Fluminense, Vasco, Botafogo, ia ficar meme a semana inteira. Mas como é o Flamengo, foi o buraco que fizeram. Brincadeira. Tem que esculhambar mesmo. Agora, Flamengo, volto a dizer, é uma equipe que ainda está na disputa do Campeonato Brasileiro. Ficou mais difícil, um pouco mais distante, mas ainda está porque é uma grande equipe, um grande elenco. É isso. Era bom lembrar que o Flamengo dependia dele, o São Paulo depende dele, o único que depende dele agora é o São Paulo, o Flamengo e o Atlético Mineiro. O Flamengo tem um jogo a menos. De outros, mas depende de outros resultados. Já não anteriormente, antes do jogo contra o Fortaleza, dependia dele próprio, porque ele tinha um confronto direto com o São Paulo e tinha um jogo a menos. Mas agora já é diferente. Bocão, a viúva aí do seu lado falou, reclamou do Flamengo, essas coisas. Não reclamei não, rapaz. Estou dizendo... Pera, deixa eu só me defender. Eu não sou viúva, eu não olho para trás, não. Eu quebro o retrovisor. Acho que você não entendeu muito bem, mas acho que esse teu fone aí está com defeito. Eu não sou viúva de Jorge Jesus. Eu disse que o espectro do Jorge Jesus ronda o Rogério Ceni, mas tem que se olhar sempre para frente. Eu não sou viúva de Jorge Jesus do passado. Passado, para mim, o próprio nome diz. Entendeu? Eu acho que o Flamengo tem que encontrar caminhos com o Rogério Ceni. Agora, já tem aí um boato, talvez seja até fake news, mas já tem um boato que o Marcos Braz liga direto para o Jorge Jesus para ver como é que está a situação dele. É o que está sendo divulgado. É uma notícia. Agora, daí eu ser viúva do Jorge Jesus, muito pelo contrário. Isso aí não. Me inclua fora dessa, meu querido amigo Borges. Valeu. Meu querido Bocão, teve um lance de contra-ataque do Flamengo, até na minha transmissão eu comentei e analisei. Quando o Bruno Henrique pega a bola e o Pedro tem uma movimentação diferente do Gabigol, concorda? O Pedro é um jogador muito mais de área, de dentro da área, do que o Gabigol que se movimenta. E o Bruno Henrique ficou sem saber o que fazer porque o Pedro ficou muito fixo. Se fosse o Gabigol, logicamente se mexeria mais. Isso é um detalhe em relação a quem diz porque o Pedro está marcando muito gol e o Gabigol está marcando menos gols. O que você acha aí a questão da individualidade do time do Flamengo? Bom, primeiro que eu vou discordar de alguns companheiros, inclusive de você, Borges, e do Sérgio Américo, justamente porque o Flamengo caiu de desempenho. O Flamengo tem um elenco fantástico. O Jorge Ramos foi muito feliz em dizer isso, por exemplo,
Eu acho que o Flamengo, coletivamente, discordo da Ana Thaís, do programa dela lá, tem o maior respeito, um carinho, encontro com ela de vez em quando, mas o Flamengo não mudou nada coletivamente. Agora, põe-se o Rogério Ceni num patamar, o Rogério é projeto de treinador. O Rogério ainda não é treinador formado. Eu falo aqui várias vezes. Ele não ganhou absolutamente nada. Respeito a Fortaleza, a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense. Mas ele não ganhou nada para dirigir uma equipe que ganhou tudo no passado, 2019. E agora eu queria só dizer que eu não sou analista de momento. O Flamengo fez um ataque contra a defesa durante quase 90 minutos contra o Fortaleza. A minha opinião. O Flamengo foi muito superior ao Fortaleza. Não foi eficiente, como não é de costume isso com o Flamengo. Se fosse 3-0, 3-1, 4-2, não seria surpresa nenhuma. Mas tem dias que a bola não entra. Em relação à individualidade de cada jogador, o Flamengo continua num jogo coletivo muito bom. O time é fantástico. É claro que ficou-se evidente, embora o Gabigol seja uma peça importantíssima, ele faz falta ainda no Flamengo. Ele continua a manter uma regularidade, uma continuidade. Isso também deve-se à estrutura extracampo do Flamengo, que mudou o departamento médico. Antigamente tratava o jogador em uma semana, em 3 dias. Isso aí, ó, o Dudu Calçada, que foi o fisioterapeuta de lá, que foi mandado embora do Flamengo inexplicavelmente, né? Isso aí, eu conversando com ele, não tem nada a ver com a história dele no Flamengo, mas ele curava o jogador, e ninguém entende a demissão do Dudu Calçada, enfim. Mas o Flamengo continua com um coletivo muito forte e candidatíssimo ao título ainda. Agora, eu não posso fazer uma análise por conta de um jogo. Semana que vem ganha de 4-0. O Flamengo tá voando. Gente, o Flamengo jogou o suficiente, não o suficiente para ganhar, não foi eficiente. Mas o Flamengo tem um timaço. Chega toda hora no gol com uma facilidade absurda. Borges, deixa eu só fazer um pequeno comentário. Não está se falando do momento do Flamengo. Vamos olhar a tabelinha aqui, vamos estudar. O Flamengo foi goleado pelo São Paulo, goleado pelo Independente Del Valle, perdeu ponto para o Atlético Goianiense, perdeu pontos para equipes de menores investimentos. Essa fase, como gostam de dizer os boleiros do Flamengo, não é de agora, não. Não é no jogo com o Fortaleza. O que aconteceu diante do Fortaleza não foi um caso fortuito, isolado. O time do Flamengo este ano, tanto é que foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil, está mal das pernas nesse momento do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem caindo ao longo de 2020, desde a época do Domenech Torrent. Então não foi o jogo com o Fortaleza. A irregularidade do Flamengo está acontecendo durante todo o ano. Mas do outro lado tem trabalho também. Descobriu-se a forma do Flamengo jogar. É importante frisar isso. Do outro lado, todo mundo descobriu a forma do Flamengo jogar. Sim. Não é fácil agora. Tudo bem, abre aí, vai jogar a fase do Flamengo. Eu não acho que o Flamengo está numa má fase. Acho que do outro lado tem trabalho. Os outros têm trabalho também. O São Paulo, a evolução do São Paulo em 4 meses é absurda. É absurdo. Ninguém dava nada pro São Paulo. Ninguém dava nada pro São Paulo. Era o Atlético Mineiro lá em cima. O Daí Júnior, o nosso Bocão diz que discordou de todo mundo. Você concorda com ele? De mim, não. Eu concordo em boa parte, não do tudo com o Bocão. Em primeiro lugar, elogiar a bela vestimenta do Bocão. Camisa branca, bonita. Ano novo, gente. Ano novo. Ano novo. Agora, sobre o Flamengo, de fato o Flamengo caiu vertiginosamente de produção. Aí o Sérgio Américo tem razão. Caiu bastante, já não é de hoje que o Flamengo vem jogando mal. Independente de ter hoje o treinador Rogério Ceni, que aí o Bocão tem a razão também, porque o Rogério Ceni hoje, ele é um treinador em formação. E o Diniz está à frente do São Paulo há algum tempo, há mais de um ano basicamente, hoje começa a ratificar o seu nome como treinador. Ele já é técnico desde 2009, quando ele pegou o Votorato lá de Curitiba, vem galgando degraus importantes na sua carreira e hoje, com as suas convicções, ele tem feito um bom trabalho à frente do São Paulo. Pode ser campeão? Pode. É o líder hoje com 56 pontos ganhos. Mas sobre o Flamengo, o Rogério Ceni tem deixado, sim, a desejar. O Flamengo é um time muito espaçado entre os 3 setores, meio campo, defesa e ataque. Ele dá liberdade para que o adversário jogue dentro do seu próprio campo defensivo. É uma equipe que marca hoje muito mal e raramente, em relação ao ano passado, o Flamengo cria situações o tempo todo. Ele cria situações esporádicas. Isso eu vi no jogo contra o Fortaleza,
teve o lance do pênalti do Pedro, que ele bateu. Aí o Pedro falou que o jogador do Fortaleza foi lá e fez alguma coisa na marca da Cal. Até que o rapaz tenha feito. Se o Pedro fosse esperto e malandro, não, tudo bem, ele fez. O que o Pedro deveria fazer? Não partia para a cobrança do pênalti. Ele conversa com o árbitro, olha, o rapaz tirou aqui, não bate. Ele já sabedor disso, ele foi para a bola, acabou escorregando. Ele já com um bom tempo de futebol, ele chama a atenção do árbitro e não parte para a bola, enquanto o árbitro não toma uma providência. Só que ele acabou partindo para a bola, deixou o pé de apoio frouxo no chão, acabou escorregando. Era uma coisa que poderia acontecer e aconteceu. É raro acontecer, só que aconteceu com o Pedro no jogo do Flamengo. Enfim, sobre o Rogério Ceni, o Flamengo hoje não está sendo bem treinado pelo treinador rubro-negro, é uma equipe muito espaçada, deixa espaços generosos para o adversário, e caso o Flamengo não vença o Fluminense no próximo Fla-Flu, dia 6 de janeiro, uma quarta-feira no Maracanã, 9h30 da noite, eu já começo a ficar preocupado com a sequência do Rogério Ceni como técnico do Flamengo, Borges. Não sei se ele fica preocupado com o Rogério Ceni ou preocupado com o Fluminense dele, que está caindo também. Já já nós vamos falar disso. Também. O Daniel Pomeroy, agora a reclamação. A viúva aqui, rubro-negra, vai falar. O problema é o seguinte, reclamação. Primeiro, o árbitro não tem que ficar olhando para ver se o auxiliar, o trio de arbitragem, para ver se o cara não está mexendo na marca do cal. Segundo, quem é que vê a invasão de área, que houve uma invasão de área do lateral direito do Fortaleza no momento que tinha que voltar o pênalti? Quem tem que ver? É o cara que está atrás do gol lá para ver o goleiro ou é o árbitro de futebol que ficou preocupado em marcar o tiro indireto? E aí? Não, então, você fez, durante a transmissão que nós trabalhamos juntos no sábado, você teceu 3 comentários. Primeiro, o porquê que o jogador do Fortaleza não foi expulso quando ele cometeu um pênalti. Eu fui ler o relatório do árbitro e ele advertiu o jogador do Fortaleza porque, numa disputa pela posse de bola, ele calçou o jogador do Flamengo. Então, quando você vai numa disputa de bola e comete uma infração... Disputa, tá no relatório. O cara está na frente, o cara está atrás. Está no relatório do ato, o motivo da advertência. Por ter dado... E na disputa de bola, ter calçado o seu adversário. E aí, quando é uma disputa de bola, num ataque promissor, segundo as normas, cartão amarelo. Se não fosse numa disputa de bola, cartão vermelho era uma oportunidade manifesta de gol. Ou em inglês se chama doxo, negando uma oportunidade de fazer um gol. Segundo, a invasão. Temos agora uma modificação. Se você é um jogador, o goleiro se adianta na cobrança de um tiro penal, o jogador cobra para fora, e esse avanço do goleiro não interfere na cobrança, é apenas tiro de meta. E na ótica do Rafael Trace, ato, FIFA do Paraná, ele não deve ter observado a invasão do jogador do Paraná, do jogador do Fortaleza, como seu assistente e o ato de vídeo. Razão pela qual ele não voltou atrás da sua decisão e não foi sequer ao monitor para retificar ou ratificar a sua decisão. E o problema do pisão? Isso. Do cal lá. Do cal. O cara não tem o hábito, não tem auxiliar, está todo mundo olhando, ninguém vê. Mas às vezes ficou aquela reclamação do pessoal do Fortaleza, ele deixou de lado e passou desapercebido para ele esse tipo de situação da pisada na marca da cal. E nós comentamos durante a discussão. Isso. Rapidinho para a gente ir para o Fluminense, um pique aqui do Fluminense, porque nós temos que falar de Vasco e Botafogo no outro bloco. Ô, Bocão, você bateria o pênalti ou olharia para a marca do cal primeiro? Eu acho que é uma fatalidade do Pedro. O pé de apoio, quando você bate um pênalti, quando o jogador é de qualidade, o pé de apoio fica muito próximo da bola. Talvez ele não tenha nem visto isso, mas normalmente, se tivesse chovendo, poderia ser, mas eu acho que foi uma fatalidade. Talvez o pé de apoio dele não tivesse um pouco mais frágil e aí ele não tenha tido uma firmeza total para bater na bola.
Porque se ele tem uma firmeza total, independente do buraco, ele conseguiria precisão para o chute e não escorregaria. Mas é uma fatalidade, acredito que é uma fatalidade. Ainda bem que ele perdeu. Mentira, tô brincando, né? Mas o Rogério Ceni reclamou, pô, encharcam esse gramado aqui, botam água no gramado. Ô, daí, mas ele teve lá a vida toda, agora é o gramado ruim. Ele teve lá a vida toda, ganhou tudo lá. Deu um currículo para ele ser treinador do Flamengo. Agora tá reclamando. Ele tá de brincadeira, né, o Rogério Ceni, né? Ô, daí, Júnior, a nossa expectativa era que o co-irmão tricolor ajudasse o Flamengo. E não ajudou, por quê? O Marcão não está conseguindo arrumar a casa com a galera, principalmente com jogadores experientes, não? Olha só, Borges, até que o Marcão não escalou mal o time agora no jogo contra o São Paulo no último sábado, até escalou de maneira razoável. O que aconteceu foi o seguinte, o Fluminense jogou mal. O primeiro tempo contra o Vasco foi muito bem, um péssimo segundo tempo, não jogou nada contra o Atlético Goianiense, e contra o São Paulo, eu acho, tá? É minha opinião, acho que o placar mais justo seria um empate. Porque o Fluminense não foi mal na partida. O Fred, dentro das suas possibilidades, das suas limitações físicas, ele já com uns 37 anos de idade, fez a melhor partida desde que retornou ao clube. Ele se esforçou, fez o pivô, deu passos, colocou o Caio Paulista na cara do gol. Só que, lamentavelmente, o primeiro gol do São Paulo, primeiro foi uma falha do Wellington Silva. Ele foi atravessar uma bola, atravessou de forma equivocada, mas a jogada prosseguiu. Bem depois o Reinaldo fez o cruzamento, a bola veio fechada. Aí eu acho que o goleiro deveria ter saído na bola para tentar se atirar nos pés do jogador do São Paulo e feito a defesa. Ele ficou olhando e o Danilo Barcelos não percebeu que o Brenner estava às suas costas. Deixou o cara se desgarrar e o cara fez o gol do atacante. E no segundo gol do São Paulo, falha foi do Nino. A bola centrada para o lado esquerdo, o Reinaldo chapou para a área, a zaga aliviou de maneira equivocada, com a defesa do Marcos Felipe. E saiu o segundo gol. Enfim, o time não jogou mal contra o São Paulo, mas o São Paulo, tecnicamente falando, é muito melhor do que o Fluminense. O placar justo seria um empate, mas o futebol não tem merecimento. Por isso, o resultado favorável do tricolor paulista, hoje, na minha opinião, o melhor técnico é o Fernando Diniz, disparado. Mais uma viúva, essa é viúva tricolor, porque merecia o empate. Jorge Ramos. Teve um amigo nosso que não está no programa que botou lá a culpa novamente do presidente do Fluminense. A culpa é dele? Não, né? Tá maluco? Jorge Ramos? Claro que não. Não tem nada a ver. A culpa não é do presidente. Ô, Jorge, isso aí é rixa de infância. Deve ser rixa de infância. Eu acho que a análise do Odair foi perfeita. Ele viu bem o jogo. O Fluminense trocou o seu técnico num momento muito complicado. O Fluminense não é uma equipe que seja de ponta. Faz um campeonato, até, ao meu ver, extraordinário diante do elenco que tem. Vai brigar por uma Sul-Americana, eu acho. Agora, o Marcão está lá porque foi o que tinha no momento. É um jogador que não tem a experiência do Odair Hellmann, mas sabe o futebolês, sabe conversar com os seus jogadores. Fez uma partida boa diante do São Paulo, só que o São Paulo tem um Brenner no momento extraordinário, tem um Daniel Alves comandando ali a orquestra. Então, são jogadores que estão num momento extraordinário. E o Fernando Diniz impondo, né, aquilo que ele acredita, e por isso esse destaque do São Paulo. Então, não há, acho, momento de desespero para o Fluminense. Está ali onde tem que estar mesmo, pode brigar, quem sabe até ali para uma sexta colocação, mas acho que a Sul-Americana é o mais seguro para o Fluminense. Não vejo nada demais, acho que o comentário do Odair foi perfeito, não teve nenhum coração, nenhuma camisa, nada. E você, Borges, pega um lencinho, enxuga a sua cara, porque o chororô é típico de botafoguense, não é de flamenguista, tá certo, Borges? Olha que tem o terceiro bloco. O problema é o seguinte, Daniel Pomeroy, Fluminense e São Paulo, o árbitro foi bem para a gente fechar o segundo bloco. Foi muito bem o Anderson Daronco, mas deu sinal de esgotamento físico e mental, que realmente ele tem sido bastante sobrecarregado nas arbitragens, como o Wilton Pereira Sampaio também.
Valeu, então. Abre aqui, meu querido Fernando, para a gente fechar esse segundo bloco. Já o terceiro bloco quentíssimo, porque vamos falar do Botafogo, que perdeu para o Corinthians, e o Vasco, que foi goleado pelo Atlético Paranaense e o Furacão. Já aqui no Max Esporte, você já sabe, o Rio corre para Max. Voltamos para o terceiro bloco do programa Max Esporte. Programa Max Esporte, quentíssimo. Terceiro bloco, vamos falar de Botafogo, de Vasco da Gama. Olha aqui, programa Max Esporte sempre nos canais 525 e 25 da NET, ou então no www.tvmaxrio.com, tá certo? Esses dois canais você pode conferir o programa Max Esporte. À meia-noite tem um repeteco. E às 6 da manhã de quarta-feira, sempre você pode também assistir o Max Esporte. Sempre no oferecimento dos supermercados Costa Azul. É bom ter você aqui. E REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Tá aí o nosso Bocão, Sérgio Américo, Odair Júnior, Jorge Ramos. Vem troco aí, vem troco. E o nosso Daniel Pomeroy. Começando com troco, a gente começa com Sérgio Américo. O Benevenuto, Marcelo Benevenuto, que é o melhor do futebol do Rio, disse que não, os caras pedem a bola e viram de costa. Não tem força, não tem ânimo o time do Botafogo. O que está faltando ao Botafogo, fora futebol? O que está faltando, meu querido Sérgio Américo? O Botafogo falta somente uma diretoria. Faltam pelo menos 22 jogadores e uma comissão técnica inteira, né? Ou seja, falta tudo ao Botafogo. E o que o Marcelo Benevenuto falou é a grande realidade. Você sente nitidamente que já tem jogador ali que jogou a toalha. Agora, a situação do Botafogo, meu amigo, a gente vem falando isso aqui com muita propriedade. É toda consequência de uma administração ruim, um bando de empresários colocou um monte de rebotalho no Botafogo, jogadores que não tem capacidade para jogar num clube da grandiosidade como o Botafogo. O Barroca está se virando como pode, naquela base como eu digo sempre, do foi o que se pôde arrumar, e o resultado não acontece. De bem intencionado, meu saudoso pai dizia, o inferno está cheio, né? Então, infelizmente, o que o Marcelo Benevenuto falou é uma grande realidade. Jogador que está se escondendo, jogador que está se eximindo da responsabilidade, porque está sentindo que não vai dar para manter o time na primeira divisão. Até que o Barroca fez o que pôde, né? No sentido de fazer um Botafogo até com uma ou outra jogada ensaiada, buscando uma transição melhor. Você vê que logo no início do jogo quase fez um gol numa jogada ensaiada. A bola passou perto do gol do Corinthians, defendido pelo Walter. Mas parou por aí. O Corinthians engoliu o Botafogo pela melhor qualidade técnica. E vou te contar um negócio, hein, meu amigo Borges. Esse comprido, esse Pedro Juan, não é mentira não. Acho que quando o Túlio vê esse cara jogando, o Túlio, o Amarildo, o Roberto Miranda, a Garrincha no céu, eles devem ter uma transe mediúnica, né? Ataques epiléticos, porque esse cara, meu Deus do céu, ele vestia a camisa do Botafogo, é dose para elefante. Então, meu amigo, os caras estão fazendo o que sabem, que é muito pouco. A culpa não é deles, a culpa é de quem contratou. E eu repito aqui, Botafogo vai cair. Nada me faz ter um pensamento diferente, me dói isso, eu gosto do clube, mas vai cair, infelizmente. E o que o Marcelo Benevenuto falou vai se repetir em outros jogos. É só você esperar. Ô Bocão, essa declaração do Marcelo Benevenuto ajuda ou atrapalha o grupo, o time do Botafogo? Eu não entendo, é que ele vem dar entrevista, se ele é o que mais erra, ele errou no gol do Corinthians, no primeiro gol do Corinthians, ele vem errando consequentemente no Botafogo. Ele não consegue manter uma regularidade. E ele joga com o Canu desde a base no Botafogo. E quem está levando ali, quem está levando o Marcelo nas costas é o Canu, que o Marcelo Benevenuto não está jogando nada. É bom jogador, sim, mas não está jogando absolutamente nada. Erros individuais, mas, pelo amor de Deus, são vários. São vários. Eu vou botar aqui 10 gols, no mínimo, que ele vem falhando. É bom jogador? É. Vive um momento muito ruim. Esse negócio de jogador entregar toalha, eu não sei. A qualidade técnica do jogador
ela é ruim. O Pedro Raul, como você disse aí, você não pode jogar em time nenhum, cara. Parece que tá de pé de pato, porque não se interessa pelo Botafogo, se interessa em treinar, em se aperfeiçoar. E o Botafogo, quando teve a oportunidade de vendê-lo ou de emprestá-lo para o Internacional, não fez. E agora não vale nada. O Babi é mais jogador do que ele, mas soube também que está no mundo da lua já também, né? Porque esse sucesso sobe a cabeça em alguns jogadores. Agora, nós jogamos contra o Corinthians, era previsível essa derrota, porque o Corinthians tem Ramiro, o Corinthians tem Gil, tem Jô, tem Fábio Santos, tem Casares, tem Otero, tem o Jô, pô, jogadores, Fagner, é um time muito bom. O Corinthians, se bobear, ele vai brigar lá em cima para uma Libertadores, porque é uma derrota previsível. Agora, o Botafogo, eu acho também que a situação do Botafogo é muito difícil. O time que tem 12 vitórias em 2020 não pode querer mais muita coisa. Agora, é claro que as contratações que o Botafogo fez esse ano, a gente não sabia se ia dar certo ou não, porque não tem dinheiro para contratar jogadores de nome. Essa é a desvantagem do Botafogo. A safra de jogadores hoje é muito ruim. O Cruzeiro tinha jogadores de altíssimo nível, seleção brasileira, e caiu. E agora não consegue subir para a segunda divisão, para a primeira divisão. Eu acho muito difícil hoje esse negócio de contratação. Ninguém sabe a contratação se vai dar certo ou não. O Barroca está fazendo um milagre no Botafogo. Ele é bom treinador, sim, e está tentando fazer milagres no Botafogo. Agora, o jogador não dá resposta no campo, não tem como. O jogador chega na cara do gol, quando chega, joga a bola para fora, perde o gol. Há uma discussão muito grande sobre isso. Eu acho que a situação do Botafogo é muito difícil. Eu não queria nem comentar sobre o Botafogo, porque eu estou muito chateado com o que vem acontecendo no Botafogo. Ô, Jorge Ramos, essa questão, tá chateado. Já mais uma viúva, agora botafoguense. Tá chateado. Tá chateado com o quê? Tem que estar chateado que se você não está ganhando os seus milhões. Mas tudo bem. Ô, Jorge Ramos, a questão é o seguinte, essa questão do grupo. Mas a diretoria, você como uma pessoa que tem um pensamento bem geral, bem uma cultura geral muito boa, a questão é o seguinte, a diretoria já tem que começar a planejar uma segunda divisão ou não? Claro, tem que planejar a segunda divisão, não tem jeito. Ô Borges, quando um desastre acontece, não tem um culpado. São todos culpados, né? São jogadores, comissão técnica, diretoria, né? Teve arbitragem também em alguns jogos, colaborou. Então, isso tudo, né, fez esse desastre do Botafogo. Esse último jogo, o próprio técnico do Botafogo, o Barroca errou na escalação. Ele botou o Vitor Luiz no meio de campo, o Vitor Luiz não se encontrou no jogo, botou o Rafael Foster na esquerda, ele tomou um banho ali pelo lado esquerdo defensivo do Botafogo. Então foram vários os erros. Há uma pressão muito grande e virtualmente o Botafogo já está desclassificado. Agora resta vir o realmente, quando chegar lá matematicamente, e isso vai acontecer em breve, acho muito pouco provável. A questão do posicionamento dos jogadores, os jogadores caíram em campo há 5, 6 rodadas atrás. Eles já caíam no campo como assim, mostrando uma atitude, um sentimento de rebaixados. E aí não vai dar outra, vai ser rebaixado. Agora, volto a dizer, não é culpa só deles, é de todo. Um desastre aéreo, quando acontece, tem a culpa do piloto, tem a culpa da navegação, tem a culpa de todo mundo. É um somatório de erros que leva aquilo. Agora, o do Césio, que já conversou aqui com a gente, já falou do plano B, ele já esteve comigo pessoalmente, me deu uma entrevista para o programa, falou que ele sabe disso, que vai ter o plano B, a receita cai muito, quase que 2/3 do que recebe hoje. Agora, ele está ciente de que a situação é gravíssima. Então, eu acho hoje que o Botafogo já era, vai cair e vai ter que renascer das cinzas, como diz a música do Martinho da Vila. Pomeroy, seu coração botafoguense, o que fala? Até para lembrar aquela música, o seu coração, o que diz coração botafoguense, Pomeroy? É uma pena, Borges, Botafogo está nessa situação. A angústia que eu vejo dos meus companheiros e amigos botafoguenses é terrível. Tem gente que vê as crianças chorando. Então, infelizmente, o Botafogo vai ter que pagar pelos seus erros
vai ter que disputar a Série B ano que vem. E o mais que me deixa triste é se o Vasco também descer para a Série B, um campeonato carioca com 2 times de primeira linha numa Série B. Que campeonato estadual do Rio de Janeiro vamos ter ano que vem? Já a gente vai falar do Vasco. Daí, Jorge, você se junta... Assim, Sérgio, diga. Não, é rapidinho. Você vê como é que são as coisas do torcedor do Botafogo. Você conhece o nosso querido amigo Tony Vendramini, jornalista da Rede TV, e ele cobriu do meu lado o Botafogo muitos anos, ele pela Rádio Tupi ou pela Rádio Globo. E o Tony Vendramini foi papai há 3 vezes. Isso. E ele colocou emocionado uma foto no Facebook do filhinho dele, o Leozinho, uma linda camisa do Botafogo, aquela estrela solitária bonita, né? Aí eu fiquei até com pena do papai, ele dizendo, vamos ver se o Leozinho vai ter alegria. Será? Tomara, né? Porque o processo de destruição do Botafogo está em curso. Tomara que esse bebê e outros meninos que estão crescendo botafoguenses tenham uma nova história e o Botafogo não vire América como está parecendo, né? Só isso. Tivemos anos piores. Tivemos anos piores. Esquece. Anos piores? Tivemos anos piores. Ô, Daí, Júnior, você se junta ao nosso Sérgio Américo e diz Desenrola, cobra! nas suas redes sociais... Foi falar de Botafogo, só podia dar caca, né? Está colocando lá, Botafogo como eliminado. Você tem botado nas suas redes sociais. Você se junta ao Sérgio Américo, já está rebaixado? Botafogo já foi rebaixado. Botafogo não vai cair. Botafogo já caiu. Se o Botafogo não cair, mas eu digo que ele já caiu, eu passo a me chamar Violeta. Vocês me chamam de Violeta no ano de 2021. Já foi rebaixado. Infelizmente, o Botafogo está fazendo força há muito tempo para ser rebaixado. Não tem jeito. O Botafogo não tem time, não tem diretoria. O Botafogo não tem jogador. O Pedro Raul é um cara bonito, esguio, 1,90 m. Tem que ser ator. Mas não pode ser jogador. É o mesmo Muriel. O Muriel ele tem pode 1,80 m. encontrar com a Violeta no final do campeonato, né? O Pedro Raul bonitão. Esse é o perigo. O Raul Violeta, já complica, né? Mas, de qualquer forma, o Botafogo não tem a menor chance. Matematicamente, foi o que o Jorge não chamou, matematicamente, a esperança. Só que você olha para o Botafogo em campo, você não vê condição, sobretudo emocional, do Botafogo sair dessa situação. Faltam 11 jogos para o Botafogo terminar a participação dele na competição. Ainda tem um confronto contra o Vasco, ainda vai jogar contra o Atlético Paranaense e outras partidas, contra o Fluminense, enfim. Mas o Botafogo tem 4 vitórias em 27 compromissos, só 4 vitórias. Ele perde, inclusive, para o Curitiba, que é o Lanterna, que tem 5, e perde para o Goiás, que é o antepenúltimo, com 5 vitórias. Então, você olhando o Botafogo, não adianta você iludir o torcedor botafoguense, contar aqui a história da carochinha, do boitatá. Não adianta, o Botafogo está rebaixado, lamentavelmente. E se o Vasco for também rebaixado, acho que o Bahia vai trocar com o Vasco, acho que o Bahia entra na vaga do Vasco, mas se o Vasco não sair dessa, ano que vem a Série B será muito complicada com Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Aí eu acho que para subir para 2022 fica mais difícil ainda com esses 3 gigantes na Série B, Borges. Mas teremos um grande clássico. Vasco e Botafogo. Sim, Sérgio. E tem outra coisa. Não adianta iludir o torcedor do Botafogo com essa cascata. Mas o Fluminense em 2009... Aí jogo sempre a culpa da imprensa, né? Eu jogo bola, eu faço gol de bicicleta, eu vou botar a camisa do Botafogo, vou ganhar sozinho 8 jogos. Esse pessoal também adora jogar culpa em imprensa. Mas se abrir um microfone treme e não consegue falar uma palavra. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta iludir o torcedor do Botafogo comparando com a campanha de 2009 do Fluminense. É só você estudar, você que está falando essas bobagens aí na internet, você estuda, olha o time do Fluminense dirigido pelo Cuca, que é um baita treinador em 2009, e olha a situação do Botafogo agora, compara os dois times. Aquele time de 2009 do Fluminense que não caiu, ele mete 6-0 nesse time do Botafogo. Então, não iluda o torcedor do Botafogo que já está sofrido. Tem nada a ver a campanha de 2009 do Botafogo, a menos que você queira acreditar em Papai Noel, Bula Sem Cabeça e outras coisas também. Né? Detalhe, Borges. Direta... Fala, Odair. Detalhe, colocou bem o Sérgio Américo. Em 2009, o clube tinha 2 jogadores que faziam diferença. O Botafogo não tem os caras que façam. O clube só tinha na época o Fred
na fase fantástica, que tinha chegado ao Fluminense, e o Conca, pré-de-Conca. O Botafogo hoje não tem um pré, não tem um Conca da época. Mas quem faz essa comparação, quem faz essas comparações é a própria imprensa. É exatamente o que eu ia falar. É a imprensa que fala isso. Então a imprensa sem inteligência. Não é a imprensa que eu respeito, é a imprensa sem inteligência. É a imprensa que fala isso. É cara que está na imprensa por acaso. Não pode ser jornalista de verdade, pelo amor de Deus. Sérgio, eu concordo com você. A sua essência, o que você fala, eu concordo com você. Mas essa imprensa que está falando isso é ponta. Não é imprensazinha, não. Essa imprensa Nutella aí é tudo bobão. Tudo bobo. Tudo otário, bobão. Ô Daniel Pomeroy, Botafogo e Corinthians, a arbitragem foi boa? Foi, o Heber Roberto Lopes não complicou. Apesar de estar no quadro mágico, um pouco com a pancinha aparecendo, mas ele não interferiu no resultado final e isso já é uma grande coisa. Você não acha que ele amarrou muito o jogo, não? Em termos de cartão, assim, amarrou, ele segurou muito. Lá vem chorar. Não. Arbitragem ótima. Deixa eu só falar. A arbitragem foi ótima. Eu lembrei aqui, o Sérgio Américo comentou sobre o Pedro Raul. A diferença do Jô matando uma bola e distribuindo essa bola, e o Pedro Raul fazia assim, a bola ia lá no longe. É uma diferença abissal, né, entre o que é um jogador que sabe proteger uma bola e distribuir essa bola, né, para um jogador que não tem a habilidade necessária, né? Isso ficou muito evidente. Fora os erros também de colocação em campo, né? Que a bola nunca sobra para o jogador do Botafogo, sempre sobra para o adversário. Só um detalhe que eu queria chamar a atenção, lembrando o Sérgio Américo. Meu querido Bocão, vamos falar do Vasco. O Vasco não pode ficar dependendo do Cano. Quando o Cano acerta, quando consegue acertar, tudo bem. Quando não consegue acertar, não consegue. E tiraram. O Felipe Baixo foi embora, né? O Benítez está indo embora. E aí, o que você acha? Fica dependendo do Cano toda hora, ô Bocão? A gente sempre disse aqui nos programas nossos aqui durante o ano inteiro que o Vasco era dependente da dupla, Cano e Benítez. Quando um não tá, o outro não joga, quando o outro não joga, o outro não tá, e agora o Benítez indo embora, quem é que vai deixar pifado aí o Cano? Não tem. Quando a bola sobra, o Cano põe para dentro, mas ele não fez um bom jogo. O Vasco tem muitas falhas individuais defensivas. Isso faz com que, na construção do jogo coletivo, é que o Odair sempre fala aí do Flamengo, que há muitos espaços, o Vasco também tem esses espaços. E o treinador não consegue porque não tem qualidade, é muito pouco tempo de trabalho. Mas já treinou, é difícil. Quando não se tem um elenco forte e de qualidade, isso aí acaba pesando na construção de um jogo coletivo. Aí o individual não funciona se você não tem um coletivo forte. E há essas falhas defensivas, porque o meio de campo também não ajuda. Jogadores que não têm a qualidade para ajudar na construção das jogadas. Aí você começa a correr para trás, você começa a bater cabeça, você não consegue dar um passe. E quanto mais isso serve para Vasco e Botafogo, quanto mais você fica numa situação ruim no Campeonato Brasileiro, as suas pernas começam a tremer, o passe já não tem segurança, o jogador não tem aquela confiabilidade. Aquela insegurança começa a tomar conta do jogador, até na cara do gol. Então isso é muito ruim. O Vasco, infelizmente, está numa situação difícil, mas eu estou contra aí. Eu acho que o Vasco troca com o Bahia aí. Odair Júnior, a questão é a seguinte, você falou do Fred e do Conca em 2009, quando o Fluminense se recuperou lá embaixo e foi continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco só tem agora o Cano, porque o Benítez foi embora, o Felipe Baixo foi embora. E aí, o que você acha? Olha, Borges, o Benítez era um jogador razoável, razoável. Ele é peladeiro, ele cansava muito no segundo tempo. Não só o Benítez, o Léo Gil a mesma coisa. O Cano, tecnicamente falando, é limitadíssimo, só que ele dentro da área, ele chega quase que à perfeição. Ontem fez 2 gols, os 2 foram anulados. Ele dá no máximo 2, 3 toques e consegue colocar para dentro. Ele, quando sai da área, tem dificuldades extremas. Agora, o Vasco está numa situação complicada, não tão complicada como a do Botafogo, e eu continuo afirmando, acho que os 3 rebaixados, Goiás, Curitiba e Botafogo, resta uma vaga sendo disputada por Bahia, Sport e Vasco. Os 3 disputam a última vaga. O Bahia, tecnicamente falando, acho superior ao Sport e ao Vasco, só que emocionalmente
o Bahia está caindo muito, a exemplo do Vasco. O Sport está subindo um pouquinho, embora tenha um elenco pior que o Bahia. Mas eu acho que na reta decisiva, a chance do Vasco de escapar do rebaixamento é que o Bahia permaneça com essa fase ruim, agora com o Dado Cavalcante, e o Vasco acabe trocando com o Bahia. O Bahia vai para 17º, o Vasco para 16º. Embora o Vasco pareça que vai manter como treinador o Sapinto no comando técnico do time. Então, eu acho que o Vasco tem ainda condições de sair dessa situação complicada, mas só lá para a 36ª, 37ª, vai ser uma briga complicada entre esses três times, buscando essa última... Ninguém quer ficar ali na 17ª colocação, mas vai ser isso. Bahia, Vasco e Sport. Acho que o Vasco vai escapar, mas na bacia, como diriam os antigos, essa frase é na bacia das almas, em Sérgio Américo. Tá certo. Ô, Sérgio Américo, eu vou pedir o número da virada aí, da loteria da virada aí do ano, para o nosso Odair Júnior, que ele falou tudinho que vai acontecer. Agora, Vasco e Botafogo, no primeiro final de semana de 2021, com futebol, com jogo, o que você acha que esse Vasco e Botafogo vai ser o desespero, vai ser um grande jogo? Vasco e Botafogo, um pode acabar com o outro? Meu amigo, é o clássico dos desesperados, né? Agora, se você me permite, falando do Vasco, esse presidente do Vasco, Alexandre Campelo, que como presidente é um grande médico, ele conseguiu ganhar do Roberto Dinamite como o pior presidente da história do Vasco, né? Que coisa horrorosa a administração dele. Não vai deixar saudade, funcionário passando fome, salário em atraso, tudo de ruim aconteceu. E outra, essa situação do Vasco agora tem muito a ver com as atitudes impensadas do Alexandre Campelo. A meu juízo, ele se precipitou ao mandar embora o Ramon Menezes. Ele não deu chance do Ramon se recuperar. O Ramon começou muito bem o Campeonato Brasileiro com um time medíocre, esse mesmo time medíocre que está agora lutando para não cair. Mas o Ramon estava entrosado com o grupo, fazendo um bom trabalho. Aí ele teve uma série ruim de resultados. O Campelo, que pelo visto entende tanto de futebol como eu entendo de cricket, mandou o cara. E a partir disso o Vasco desceu a ladeira. Porque esse português do Sapinto, ele pode entender de bacalhau, ele pode entender de um monte de coisa. De futebol ele não entende. É fraquíssimo como treinador. E tem um pavio curto, pelo que a gente sabe, o entrosamento dele com o grupo de jogadores não é bom. E o resultado está se refletindo dentro de campo. Diante do Atlético Paranaense, meu Deus do céu. O Vasco horrível na defesa, no meio de campo, e a bola não chega no cano. Eu só discordo com o Odair quando ele diz que o Benítez é um jogador ruim. Não. Para mim é um bom jogador, talentoso, e aconteceu o que o torcedor do Vasco não esperava. Ele saiu do Vasco e agora a bola não chega no cano. Então, acredito até que, ao contrário do Botafogo, o Vasco vai se livrar. Mas se for se livrar, vai ser nas últimas rodadas. E Vasco e Botafogo, meu amigo, vai ser um divisor de águas. Porque se o Botafogo perder ali, aí o moral do Botafogo vai para debaixo da chuteira. E o Vasco, que já tem crise política, o ramonismo, vai piorar mais ainda. A própria imprensa rotulou o ramonismo. E aí vira chacota. Valeu, tá certo então. Um abraço 2021 maravilhoso, acima de tudo. Que se recupere. Um abraço ao Bocão, Sérgio Américo, Odair Júnior, Jorge Ramos e Daniel Pomeroy. Olha aqui, você teve aí o Max Esporte e na volta, no próximo terça-feira, ele vai pintar aí, nosso Ricardo Mazella, comandando em 2021 o programa Max Esporte. E você já sabe, o Rio corre para Max.